Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina de Maringá e este é o Urologia Descomplicada. Hoje o assunto é fimose. Eu vou falar para vocês sobre o que é fimose, o que a gente precisa fazer quando o paciente tem esse diagnóstico, se é normal todo homem ter fimose ou não, como se faz a cirurgia e todas as dúvidas relacionadas a essa pelinha do pênis. Então, o que vocês precisam saber sobre a anatomia do pênis nesse sentido? Então, todo homem, quando é bebezinho, nasce com uma pele que recobre a cabecinha do pênis, que chama glande. Essa pele é natural, todo homem tem ela, todo homem nasce com ela e normalmente ela é grudada nessa glande, na cabeça do pênis, e à medida que a criança vai crescendo, uma certa secreção se forma por baixo dessa pele. Existem algumas glândulas na cabeça do pênis que vão produzindo essa secreção e devagarzinho vai soltando essa pele, e ali por volta dos 4, 5 anos, a maioria dos meninos já está com essa pele totalmente solta e é fácil você retrair ela. Então é normal a criança nascer com a pele grudada, então isso não é fimose, mas aos poucos ela vai se soltando. Então normalmente quando o pediatra faz a avaliação da criança, do crescimento, de outras coisas, ele já dá uma olhada no pênis e se tiver a fimose, ele vai encaminhar para o cirurgião pediátrico ou para o urologista para poder fazer o diagnóstico. Mas é importante as mães saberem que não adianta você ficar fazendo massagem para soltar essa pele, forçando, porque se você forçar demais pode machucar e aí esse machucado forma uma cicatriz e a cicatriz faz formar a fimose. Porque a fimose nada mais é do que realmente uma cicatriz que se forma nessa pele. Então a pele normal, ela é grudada na cabeça do pênis, você puxa e ela desce até embaixo e aparece toda a glande. O que tem se chama aderência balano-prepucial, é quando essa pele fica muito grudada e não solta totalmente. Então, em alguns casos, o médico urologista vai lá e passa uma pomadinha ou então faz uma microcirurgia mais ou menos para poder desgrudar essa pele, mas aí não é fimose. A fimose acontece quando essa pele, quando você puxa ela e ela não desce totalmente, ela fica presa porque ela tem um anelzinho fechado em cima. Então você não consegue descer até embaixo porque esse anelzinho não deixa. Ou então você desce, mas ela fica espremendo a cabecinha do pênis. Então você vê que a hora que você desce a pelinha, fica a cabeça grande e embaixo espremidinho por esse anelzinho que é esse anel da fimose. Nesses casos, quando existe esse anel, quando existe essa cicatriz, tem que operar. Seja adulto, seja criança, isso daí tem que operar. Mas se for só essa aderência, às vezes pomada, às vezes uma pequena cirurgia mais simples resolve. Essa fimose que tem em crianças, essa aderência do anel, ele pode ser resolvido em casos que o anel não é tão fechado, que você consegue puxar, não fica muito apertado. Existe uma pomada à base de umas enzimas que vão dissolver esse anelzinho, chama Postec, e que você compra e você pode usar nos casos de fimose mais leves. Então alguns pediatras, os urologistas passam para você usar essa pomadinha e ela vai ajudar nos casos mais leves, daí você realmente não vai precisar da cirurgia. Só os casos que realmente não consegue retrair que você precisa operar. Então assim, todo homem tem essa pele, tá? Então não é assim, uns homens nascem sem, outros nascem com, não. Todo homem tem essa pele, é que muitos homens são operados quando são crianças, depois cresce, às vezes nem vê a cicatriz e acha que nunca teve aquela pele, A mãe não comenta nada, então a pessoa acha que não tinha pele. Então, quando você opera nenenzinho, realmente quase não fica a cicatriz e cresce e depois você nem vê que foi operado. Somente você só vai saber porque ele não tem a pele. O urologista, o médico vai saber porque ele não tem a pele. Agora o leigo que vê aquele pênis vai achar só que isso daí não tem pele, mas tinha e foi tirado. E a criança, o ideal, quando precisa operar, é você operar ela depois mais ou menos dos 2 anos de idade, quando a criança não está mais usando fralda. Porque mesmo tendo a fimose, essa pele ela é uma proteção para a glande. Então quando a criança está de fralda, a urina da fralda pode ficar machucando, se você opera antes dele tirar a fralda, aí a glande fica muito exposta à urina e pode machucar, pode causar assaduras. Então é melhor deixar lá com a fimose, porque realmente não é uma emergência, a fimose incomoda às vezes para limpar, mas não faz mal nenhum para a criança, na grande maioria dos casos, não faz mal nenhum, a não ser que seja muito fechado e não consiga sair urina, que são casos raros. Mas não faz mal nenhum, então pode esperar, depois que tirar as fraldas e a criança já sabe fazer xixi, aí sim você opera, porque aí ela não vai ficar caindo urina na glande, não tem fralda para ficar juntando urina ali na glande.
Então você pode daí operar a criança com 2 anos de idade, 1 ano e meio, 3 anos, que não tem problema nenhum, uma cirurgia simples, né? A cirurgia da postectomia em crianças você faz com uma sedação, você põe a criancinha para dormir, faz uma pequena anestesia local e você corta essa pele e dá uns pontinhos, né? Às vezes nem ponto precisa, tem um aparelhinho que você gruda lá e ele vai fazer cair essa pele, né? E ele, depois de um tempo, você tira esse aparelhinho e está bem cicatrizadinho. Então, é uma cirurgia simples, dói um pouquinho, a criança às vezes fica incomodada, mas o adulto normalmente reclama mais do que a criança, porque a criança está preocupada em brincar e outras coisas, então ela nem se incomoda com o pênis. E cicatriza e fica bom. Raramente tem complicação de cirurgia de fimose, né? A cirurgia de fimose que chama postectomia. Então, se precisar, pode fazer, não é nenhum problema, não vai causar nenhuma sequela no seu filho, só tem que ser bem indicado, né? Não é porque tem a pele que precisa operar. Você opera quando tem essa fimose que atrapalha a higiene. Então, em crianças, você tem a pomada, você quando precisa faz a cirurgia, é importante fazer só a higiene, você vai tentar puxar essa pelinha, lavar e secar, né? Não deixar muito úmido, porque senão pode dar infecção também. Mas procurar a orientação do urologista, do pediatra, para poder fazer a higiene e fazer esse diagnóstico, para saber se ela tem fimose ou se é só essas aderênciazinhas. No adulto, então a maioria dos casos você tem que diagnosticar quando é criança. O ideal é que se opere quando é criança, porque você resolve e não dá problema para o futuro. Agora, tem alguns adultos que realmente não foram operados quando foram crianças, né? Então passou a infância, a adolescência toda com aquela fimose, como eu falei, não gera maiores problemas, sem ser o problema de higiene, de não conseguir puxar, mas o adulto consegue ter relação sexual, consegue ter uma vida normal, só que o ideal é você operar porque aquela pele fica juntando sujeira, né? É difícil de limpar, você puxa, fica machucando o pênis e na hora da relação também pode machucar, então o ideal é que se o adulto tiver a fimose, tenha que operar. E também, do mesmo jeito, uma boa parte dos adultos que nunca foram operados vai ter essa pele que não é fimose. É a pele que é o prepúcio, essa pele que recobre a glândula e que é normal. Eu recebo muitos pacientes que vêm aqui e falam, doutor, eu preciso operar a fimose porque essa pele está me incomodando. Aí você vai examinar, não tem fimose, simplesmente tem a pele, o prepúcio, que às vezes na hora da relação machuca, porque ele não está usando o preservativo corretamente, ou porque realmente fez um machucado e ele não tratou direito. Então não é necessário operar esses casos. O paciente, quando é adulto, você opera quando ele tem esse anel. Então, você tem que saber assim, você puxa a pele até o final. Se ela descer até embaixo e não ficar nada apertado, não é fimose. Ou se ela não descer e ficar presa na glande, não é fimose. Então, se você tem a pele e você puxa até embaixo e ela desce normalmente, não é fimose. Alguns adultos vão ter o freio, que é um pequeno espessamento de pele desse prepúcio, na parte de baixo do pênis, quando você puxa tem um freiozinho ali. Alguns adultos têm esse freio meio curto, a hora que você puxa a pele ele dá uma encurvada no pênis. E isso machuca para a relação sexual. Alguns homens realmente falam que, doutor, quando eu tenho relação, bem nessa pelinha, bem nesse freiozinho, fica machucando e fica saindo sangue. E às vezes quando machuca, sangra bastante, porque tem uma arterinha dentro dele e até assusta o paciente, mas também não é nenhum perigo. Nesses casos, quando o paciente tem o freio curto, você vai e opera, faz uma frenuloplastia. Você faz uma pequena cirurgia com anestesia local mesmo, que você corta esse freiozinho e solta a glândula e não precisa também tirar. A pele não é postectomia, não é a retirada da pele, é só a retirada desse freiozinho. Então a cirurgia em adultos também é simples, é uma cirurgia que você pode fazer também com essa sedação para dormir, pode fazer com anestesia rápida, até com anestesia local dá para fazer. Uma coisa que você pode fazer é ambulatorial, o paciente vai e faz, vai embora para casa. Também fica incomoda um pouco, o pênis fica inchado, fica dolorido um tempo, depois que mais ou menos uns 40 dias o paciente pode voltar a ter relações. Mas também é uma cirurgia super simples que é feita aos montes aí pelos urologistas. Então você pode fazer que não vai atrapalhar a sua vida e também dá para ter uma vida sexual normal. Você faz a cirurgia da fimose, a postectomia, para tirar essa pele. Só que a sensibilidade do pênis continua a mesma. Tem muitos médicos que indicam fazer essa cirurgia para paciente que tem ejaculação precoce. Então fala ao paciente, olha, essa pele sua aqui é muito sensível, então por isso está tendo ejaculação precoce, então vamos fazer uma cirurgia para tirar a pele. Isso daí é picaretagem, isso daí não existe. A sensibilidade não atrapalha, não é a causa da ejaculação precoce. A ejaculação precoce, a causa é neurológica, é no cérebro, não é no pênis. Então você pode tirar a pele, tirar o que for, que não vai mudar nada. Então a cirurgia é indicada para fimose. Agora sim, existe indicação de postectomia para pacientes que não têm a fimose em alguns casos específicos.
Tem pacientes que quando tem relação ou quando sua muito, o paciente começa a ter infecção na cabeça do pênis, chama bala no post-it, uma infecção por fungo, às vezes fica vermelho, sai secreção, arde, porque dentro daquela pelinha acumula umidade, acumula sujeira, é quentinho, então é onde o fungo vai lá e se instala. Então esse fungo, o paciente você vai lá, trata com uma pomada, resolve, mas algumas vezes ele fica voltando, fica dando sempre, sabe? Vai lá, trata, vai embora, volta, trata de novo. Então o ideal nesses casos que o paciente fica tendo essa bala no post-it de repetição, fica tendo um monte de bala no post-it que a pomada não resolve, você daí tira essa pele, porque vai acontecer da cabecinha ficar para fora, não tem mais pele cobrindo ela, então para de juntar umidade, para de juntar secreção e aí para de ter balão no post-it. Então nesses casos você está indicado fazer a postectomia nos pacientes que não têm a fimose, né? Nesses casos que eles têm balão no post-it de repetição. E tem alguns casos também, porque os estudos mostram para a gente que nos pacientes que fazem a postectomia, que tiram essa pele, o prepúcio, ele tem uma chance menor de contrair doenças sexualmente transmissíveis, HIV, sífilis, HPV, porque quando você tira a pele e a cabeça do pênis fica exposta, ele vai começar, a pele acaba engrossando um pouco. Isso acontece porque essa pele em contato com o ar, exposta em contato com a calça, com a cueca, ela acaba ficando uma pele mais grossa, uma pele mais cascuda mesmo. E aí acaba protegendo, né? Porque vocês vejam assim, a pele da nossa mão, na ponta do dedo que tem contato com objetos o dia inteiro, é uma pele mais grossa. A pele da palma da mão é uma pele grossa. A pele aqui das costas da mão que não tem contato com nada, é uma pele bem fininha. Então no pênis é a mesma coisa. Então aquela pele da glande e da parte de baixo ali, que depois que você tira esse prepúcio que está protegendo a glande e ela fica exposta, ela começa a ficar mais grossa. E aí começa a ficar mais resistente à transmissão das DSTs. Então em alguns países, principalmente que é endêmico, alguns países da África, que tem muito HIV, que tem muitas doenças sexualmente transmissíveis, o governo preconiza que se faça a postectomia, né, retirada dessa pele em todos os pacientes antes da adolescência, antes de ter contato com a vida sexual, para poder diminuir a transmissão dessas doenças. Mas é importante ressaltar que não é porque você operou a fimose que você não pega nada. Então eu operei a fimose e não preciso mais usar camisinha? Negativo, você tem que continuar se cuidando. Só realmente diminui um pouco a chance de transmissão, mas não é por causa disso que você vai se arriscar. Você tem a chance de pegar HIV, você tem a chance de pegar sífilis, e HPV e qualquer outra DST. Agora, alguns pacientes que se chegar aqui e falar assim, doutor, eu quero operar porque eu quero diminuir a minha chance de pegar o HPV, essas coisas, tudo bem, é uma opção que é válida. Você pode fazer, não precisa ter muito medo de fazer, porque como eu falei, é uma cirurgia simples. Os judeus, né, fazem por uma tradição religiosa a postectomia quando é criança, né, então aí é um motivo religioso e a maioria dos pacientes não tem problema nenhum. E se sabe que nesses pacientes que tirou essa pele, que fez a postectomia quando criança, nenhum desses pacientes tem câncer de pênis. Porque o câncer de pênis, um dia eu faço um vídeo específico sobre isso, ele é causado por acúmulo de sujeira na cabeça do pênis e essa sujeira vai causando uma reação inflamatória e daí aparece o câncer. Então, quando você tira essa pele, praticamente não acumula sujeira, então não existe câncer de pênis em pacientes que foram submetidos à postectomia. Então, essa é também uma das vantagens da postectomia. Bom, o assunto é esse, gente, para vocês saberem que é uma cirurgia simples, a fimose é um problema bastante comum, não é todo mundo que tem, alguns precisam operar, outros quando é criancinha você consegue usar uma pomada, quando tem a pele normal não precisa mexer, às vezes você tem que mexer no freio e quando precisa operar, dá para operar tranquilo, volta às atividades normais aí no prazo de 1 a 2 semanas e é bem sossegado. Então, né, sempre procurar o seu médico para você tirar a dúvida se você tem a fimose e vocês aí fiquem à vontade para perguntar nos comentários se tiver qualquer dúvida. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.